Olá pessoal, vamos a mais um curso Temperatura, módulo 4, Efeitos termoelétricos, efeito Seebeck, coeficiente de Seebeck. Bom, vamos às noções básicas dos efeitos termoelétricos. Lembrando que, desde o começo, pessoal, eu venho falando muito aqui de a gente realmente se atualizar, ler, entender e estar por dentro da parte teórica, né? Isso é muito importante. Eu defendo uma coisa seguinte: você quer aprender e ser bom em alguma coisa, você tem que, primeiro, entender a teoria e outro, você precisa ler normas. Então, se você precisa entender algum assunto, leia normas, leia principalmente a parte de teoria, por mais simples que ela possa ser. Então vamos lá, efeito Seebeck. Poxa, eu já sei o que é isso. É a força eletromotriz gerada por dois metais que são diferentes. Olha quanta coisa interessante que a gente pode ver também, além disso que eu coloquei aqui, que o pessoal realmente acha que sabe. Pontos importantes. Vamos determinar alguns pontos importantes para que a gente possa fazer o estudo. Quando dois metais, e tem essa figurinha aqui para a gente ir acompanhando. Quando dois metais ou semicondutores dissimilares, que são diferentes, são conectados e as junções mantidas a diferentes temperaturas, por isso que eu coloquei aqui uma velinha e aqui uma pequena chama aqui. É para dar, ela não saiu muito bem aqui, mas é para dar uma diferença, né, de mostrar que a temperatura está diferente entre T e TR. Três fenômenos ocorrem simultaneamente: o efeito Seebeck, Peltier e Thomson. A gente vai estudar cada um deles. Entretanto, escolheu-se o coeficiente de Seebeck como referência fundamental para a medição comparativa dos outros dois coeficientes, tanto Peltier e Thomson. Um pouquinho mais para frente aí a gente vai fazer o estudo deles. Os estudos das propriedades termoelétricas dos semicondutores e dos metais levam na prática a aplicações como a geração de energia elétrica, a bateria solar, que é uma aplicação, e na obtenção de calor e frio no processo de climatização de ambientes. Isso aqui é bem interessante, que mais para frente eu vou colocar um vídeo para vocês de uma experiência de um sistema de Peltier que a gente fez um teste. Então ele foi construído, ele gera calor e gera frio, dependendo aí da corrente, né? E da intensidade e como se fala, da direção, né? Da corrente. Então a gente vai fazer essa experiência aí, realmente só vendo aí para que a gente possa descrever. Então é bem interessante, mais para frente a gente vai colocar aqui. A aplicação científica e tecnológica dos efeitos termoelétricos é cada vez mais promissora. O controle de temperatura feito por pares termoelétricos, que seriam os termopares, é uma das mais importantes aplicações do efeito Seebeck. Vamos um pouquinho agora analisar isso, tudo que a gente colocou, sendo que são algumas considerações, e agora realmente a gente vai ver o efeito Seebeck. O efeito termoelétrico Seebeck é descrito em função do coeficiente de Seebeck como segue. Para que ele ocorra: diferença de temperatura, ou seja, ΔT, entre as junções T e TR, né? T e TR. T, ele tem uma temperatura maior e TR uma temperatura menor. Tá? Vamos colocar dessa forma. E ela tem que ser T, tem que ser diferente de TR. Agora é uma parte legal. O condutor A é positivo, veja bem, está aqui, ó, condutor A é positivo, B é negativo, quando a corrente flui de A para B. Olha a corrente aqui fluindo de A para B, ela está fluindo para cá, tá certo? Está fluindo para cá, vamos arrumar aqui. Quando ela flui de A para B, pela junta de menor temperatura, que é a junta fria ou referência. Aqui é a temperatura da velinha, que é a temperatura de menor, onde tem a menor temperatura. Então, quando a corrente flui de A para B, como está aqui, pela junta de menor temperatura, o A é positivo, o B é negativo. Olha que interessante, é assim que se determina
dois metais que estão sendo estudados para que haja a sua aplicação em termopares, por exemplo, né? Então, ele se escolhe dessa forma, coloca A e B, coloca uma junta mais quente, uma menos quente. Se a corrente fluir de A para B, é porque o A é positivo, o B é negativo. E é dessa forma que se descobriu-se aí o cromel-lumel, o ferro constantan, o cobre constantan, o cromel constantan e etc. Vamos avançar um pouquinho mais. Denominamos a junção mais quente, que é essa daqui, de junta de teste ou junta quente. E a junção mais fria, temperatura TR, que é essa aqui, de junção de referência ou junta fria. Circuito fechado formado por dois condutores A e B. Para que a gente possa fazer estudo, e o Thomas Johann Seebeck, e para que ele descobrisse esse fenômeno, então ele teve que pegar A e B e fechar um circuito para que existisse uma corrente fluindo por ele. Então, fechou-se aqui, né? E aí que acontece? Essa temperatura TR ele manteve constante. Então, ele só variou T. Então, essa temperatura TR ele manteve constante. Por exemplo, pode ser a temperatura do ambiente. Esse TR aqui, ou junta fria, né? Ele está representado aqui e na prática ele é a temperatura do cabeçote. É onde tem a junção do cabeçote, que é a junta fria. O cabeçote, se o pessoal tá vendo os vídeos aí, você vai ver lá atrás, que eu coloquei alguns vídeos, que a função dele é manter a junta fria constante. Então, ele colocou realmente que o TR deveria ser constante, né? E aí ele começou a variar o T. Variando o T, que é a temperatura do forno, essa aqui é a temperatura do forno, ele viu que a corrente flui, existe uma corrente que flui, aqui no caso de A para B, pela temperatura de menor valor, que é esse TR, e aí o A é positivo, o B é negativo. Dessa corrente nós temos uma força eletromotriz, e essa força eletromotriz é justamente a força eletromotriz que ela é correspondente a uma dada temperatura. Então ele foi montando aí uma tabelinha, tal força eletromotriz, tal temperatura, tal força eletromotriz, tal temperatura. E aí se descobriu o termopar. Quando a temperatura de junção de referência é mantida constante, que é esse cara aqui, verifica-se que a força eletromotriz térmica é uma função da temperatura T, que é esse cara aqui, como se fosse a temperatura do forno, da junção de teste. Esse fato permite utilizar o par termoelétrico como um termômetro, termopar. Thomas Johann Seebeck descobriu o fenômeno da termoeletricidade em 1821. Uma corrente contínua circulará pelo circuito. A força eletromotriz que produz essa corrente é chamada de força eletromotriz térmica, de Seebeck. Bem legal, né, pessoal? Se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe, inscreva-se. Poxa, eu peço aí para o pessoal se inscrever no nosso canal, porque com isso a gente acaba atingindo outras pessoas. Isso aí acaba até motivando também a gente continuar fazendo isso, né? Fazendo esse trabalho aqui, que eu acho bem bacana. O WhatsApp que eu disponibilizei para o pessoal que está inscrito no canal, para a gente fazer aí um grupo, né, de discussão. Curso Termometria no Facebook, e é isso aí. Meu nome é José Eduardo Toselli. Um grande abraço, muito obrigado pessoal que anda assistindo e curtindo e que se inscreveu. Até logo, um abraço.